Queda de grandes homens de Deus. 5 lições que eu aprendo. Quando a gente abre a palavra de Deus e começa a ler, a estudar a mesma, a gente encontra histórias de homens e homens de Deus, que também tiveram as suas quedas, os seus momentos de fraqueza, de deslize, pessoas que, mesmo tentando fazer a vontade de Deus, ou andando com Deus, em algum momento acabou caindo. Talvez o exemplo mais claro desse assunto seja o caso de Davi. Davi, nós conhecemos a história, um homem que foi chamado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também teve a sua queda, os seus momentos de fraqueza. Ali a gente vê quando acontece aquele caso ali do adultério dele com Batseba, que ele manda matar o marido de Batseba. Então ele cai, mas no Salmo 51 a gente encontra ali a oração, o arrependimento de Davi. Então, na história, sempre existiu casos semelhantes a este. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. A gente, de vez em quando, fica sabendo de casos assim, como esse, de homens de Deus, homens de grande responsabilidade, pregadores, homens que já conduziram muitas pessoas ao batismo, aos pés de Jesus, mas que de repente, em algum momento caiu, fez alguma coisa que gerou uma grande repercussão e que, de certa forma, traz um certo prejuízo à obra de Deus. Então, aqui a gente não está aqui para condenar ninguém, para dizer quem errou, quem não errou, quem fez isso ou quem deixou de fazer aquilo, mas o que nós queremos é fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Quando um homem de Deus cai, quando um grande homem de Deus, um homem que exerce uma função de liderança, de responsabilidade, um homem que muitas pessoas olham para ele e acreditam naquilo que ele prega, naquilo que ele fala, mas quando um homem desses cai, o que eu posso aprender? Quais as lições eu posso extrair para a minha vida? Primeiro ponto que eu aprendo é que esses homens são humanos. Estes homens, eles são homens como qualquer outro, no aspecto ou no sentido de que estão sujeitos às mesmas tentações, às mesmas paixões, aos mesmos pecados, passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Então, são homens, seres humanos, pessoas que também têm as suas lutas, as suas batalhas. E nós vemos em Romanos, capítulo 7, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo aqui ele fala a respeito da luta que ele tinha, né? Ele queria fazer uma coisa, o bem que ele queria ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Então a gente aprende assim, que nós temos essa natureza pecaminosa. Então estes homens, eles podem cair. Estes homens são humanos, têm os seus momentos de fraqueza também. Claro, nós não estamos aqui querendo defender o pecado de forma alguma. A segunda lição que eu aprendo é que a igreja, ela ainda não é 100% perfeita. Eu falo isso porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou para a igreja porque tem coisa errada lá. E eu não me sinto bem, eu não gosto desse jeito. E aí tem pessoas que querem encontrar uma igreja 100% perfeita, onde não tem nada de errado, tudo bem ajustado, tudo bem resolvido, tudo perfeitinho mesmo. Enquanto nós estivermos nessa terra,
É isso, as lutas, as imperfeições, a igreja, ela perfeita mesmo no sentido ou no aspecto de não pecar mais, só no céu, né? Então, o que que acontece, meus queridos? Quando estes homens caem, esses homens de destaque, estes homens que lideram a igreja ou as igrejas, a gente vê que algumas pessoas se aproveitam para estar fazendo especulações, criticando, e aí é tanta conversa, é tanta história, é tanta coisa, e a gente percebe que alguns até fazem comentários ou considerações com uma certa prudência, com uma certa cautela. Existem pessoas sábias desse jeito, que sabem colocar o assunto de forma séria, de forma responsável, né? Analisar com cuidado. Mas outras pessoas a gente percebe que fazem é se alegrar com a queda de uma pessoa assim. E a Bíblia nos diz aqui em Provérbios capítulo 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que quando o nosso inimigo cair, o inimigo, não é para a gente se alegrar. Agora imagine um homem de Deus, um líder de igreja, um pastor, seria motivo para a gente se alegrar se nem na queda de um inimigo a Bíblia está dizendo que a gente não pode ficar alegre. Então a gente precisa fazer essas considerações, né, quando a gente ouve falar a respeito de casos, de assuntos como estes que nós estamos considerando aqui, colocando aqui. Então a igreja ela não é 100% perfeita. Uma outra lição que eu aprendo é que Satanás ele está irado contra estes homens e contra estas mulheres de Deus. O diabo ele não quer que a palavra de Deus avance, que o evangelho seja pregado, que a obra seja concluída. Ele não quer de jeito nenhum, ele arma mil e uma tentações, tentações disfarçadas, e ele insiste, ele persiste. E estes homens de Deus, estas mulheres de Deus, são o principal alvo. Não pense que ele vai se preocupar com uma pessoa que está lá no mundão, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dele. Não, aquele dali já está do lado dele. Ele quer trazer para o lado dele, derribar, né? É aquele que está fazendo a vontade de Deus. De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lá diz que o diabo ele está irado contra a igreja, ele está irado, ele está guerreando, ele está tentando derrubar esses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Então eu aprendo que Satanás ele está irado contra a igreja, contra estes homens. Uma outra lição que eu aprendo aqui, a quarta lição, é que eu necessito vigiar mais. Porque tem pessoas, como eu falei agora há pouco, que se alegra, né? Até comemora, fica se deliciando, falando mal, aquela coisa toda. Mas eu aprendo que eu preciso vigiar mais. Em capítulo 14, Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14 e 38. Está escrito. Marcos, vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala aqui, Marcos 14, 38. Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente observa um homem de Deus caindo, se um homem de Deus, um homem que prega a palavra de Deus, um homem que vive em oração, um homem que procura fazer a vontade de Deus, se em um momento, por um deslize, por uma fraqueza, ele cai, eu, eu necessito refletir e trazer para mim a, a, a minha responsabilidade para com Deus, examinar a minha vida. Porque se um homem desse caiu, o que é que eu vou me considerar melhor? Achar que não pode acontecer comigo? De forma alguma.
é motivo ainda mais para a gente se colocar mais e mais nas mãos de Deus. É o que Jesus falou aqui. O Espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. A quinta e última lição aqui que eu aprendo é que a nossa fé ela deve estar firmada em quem? Em Deus. A nossa fé não deve estar firmada nos homens, nos líderes, nos pastores, de forma alguma. Porque o homem, ele é falho. Por mais que ele queira fazer a vontade de Deus, por mais que ele se esforce, mas em um momento ou outro ele pode tropeçar, ele pode cair. É por isso que em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 1, 1 João 2, verso 1, está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, ou para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele está dizendo aqui, olha, essas orientações da palavra, estes conselhos, tudo isso aí tem como objetivo fazer com que vocês não pequem, vocês não caiam na tentação, nas ciladas do inimigo. Mas, se porventura vocês caírem, vocês têm um advogado, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, meu amigo, nós precisamos entender estas verdades e praticar. Praticar não é ficar criticando, não é ficar jogando pedras, não é ficar se considerando melhor do que o outro. Ah, porque se fosse eu, não cairia, eu não faria desse jeito, nem daquele. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, aqui no capítulo 10, primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 12, ele diz assim: Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Paulo diz, olha, se você pensa que está em pé, você tenha cuidado, você não caia. Não vá achar que você é melhor do que o outro que caiu. Não vá criticar o outro, falar mal.